Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, preste atenção, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Aqui está a narrativa da conversão de Cornélio. Qual é a importância da conversão desse homem para a missão de Deus, para o plano redentivo de Deus? Nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estudando aqui durante as manhãs e também nos pequenos grupos. Atos dos Apóstolos, que antigamente era chamado de Atos do Espírito Santo, é esse livro que nos conta como nasceu e como a igreja se espalhou sobre a face da terra. E à medida como Deus foi fazendo isso acontecer, à medida como o Espírito Santo foi fazendo isso acontecer. E quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, um grego convertido à fé cristã, médico, e que era discípulo e fazia parte da equipe apostólica, da equipe ministerial do apóstolo Paulo. Então, Lucas estava presente na maior parte das narrativas que ele faz aqui no livro de Atos. E quanto ao evangelho que foi escrito por ele, o evangelho de Lucas, ele faz uma pesquisa muito criteriosa, muito acurada, para poder narrar os fatos que aconteceram. Então, primeiro, o Lucas mostra como o Evangelho sai de Jerusalém. E o Evangelho sai de Jerusalém por conta de uma perseguição. Embora Jesus tenha dito para os discípulos que eles deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria
e até os confins da terra, nós sabemos que o judeu, os discípulos eram judeus, por uma questão racial, por uma questão cultural, o judeu ele é etnocêntrico. O que isso quer dizer? Etnocentrismo é quando uma raça se considera melhor do que as outras. É quando ela acha que o mundo todo gira em função e a favor dessa raça, desse povo. Então, o judeu, ele tem isso na cabeça. Ele é etnocêntrico. Ele transforma a missão de Deus numa propriedade privada e particular. Eles não entendem que o chamado de Deus para Abraão é para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o judeu acha que a bênção de Deus é só para a família deles, a família descendente de Abraão. Olha só o que aspectos culturais, religiosos, são capazes de fazer na mente de um ser humano. Então, o judeu não quer sair de Jerusalém. Ele acha que esse cumprimento da promessa de Deus de derramar o Espírito Santo, essa aliança, a vinda de Jesus, o Espírito Santo, é para eles, e somente para eles. E o Senhor disse: vocês vão para Samaria, vocês vão para os confins da terra, porque a bênção de Deus é para todas as famílias da terra. Então o judeu, ele é etnocêntrico. E tem muitas outras raças no mundo hoje que continuam sendo etnocêntricas, né? O japonês é um povo também etnocêntrico. O Japão acredita piamente que o imperador é divino e que o solo japonês é um solo sagrado e que a raça japonesa é superior a todas as outras raças, né? Então, os Estados Unidos, o americano também acha que ele é a cocada do mundo, né? Que ele é a cereja do bolo e que é o centro do mundo e que todas as coisas do mundo passam e deve acontecer a partir deles, e por aí vai. Isso gera uma série de conflitos, né? E de sofrimento para a raça humana. Então, mas o fato é que o texto está contando para nós a conversão de Cornélio, mas se nós olharmos nas entrelinhas, na verdade, é a conversão de Pedro. É Pedro que está se convertendo aqui. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, o Evangelho sai de Jerusalém, chega em Samaria. No plano de Deus, há a conversão de Saulo de Tarso, um perseguidor, e nesse plano de Deus há a conversão de Cornélio. Cornélio é o primeiro gentio que é alcançado pelo Evangelho, que é alcançado pela graça de Deus. O nome Cornélio é um nome latino. Cornélio é de origem romana. Ele é um militar, né, que comanda uma centúria, ou seja, ele é um centurião. Ele é o responsável e o comandante de 100 soldados. 100 soldados estão debaixo da sua ordem, né? Então, a corte que ele a corte da qual ele fazia parte é chamada italiana. Uma corte era formada de 6 centúrias, ou 600 homens, e 10 cortes formavam uma legião, 6.000 soldados. E ele estava em Cesareia, que era o centro do governo romano na Palestina. Não era em Jerusalém, mas era em Cesareia. E ali, em Cesareia, para Cornélio, gentio,
que o Senhor revela a sua graça e a sua misericórdia. Então, esse é o pano de fundo. Cornélio é um gentio, é o primeiro gentio que é alcançado pelo Evangelho, é o primeiro gentio, né, trazido pela graça de Deus para a comunhão cristã, para a família de Deus, para o povo de Deus. Amém? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, quando eu leio esse texto, todas as vezes que eu leio, né, essa descrição da vida de Cornélio, o texto diz que, além de militar, centurião, de uma corte chamada italiana, uma corte tinha 600 soldados, tinha ali 6 centuriões, e o Cornélio era um deles. Ele comandava uma centúria, ou seja, 100 homens. Esse Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O anjo aparece para ele, Cornélio espantado. Imagina, você está ali fazendo as suas orações, e a hora que você levanta os olhos, está aquela presença angelical, né, sobrenatural ali diante de você. Ele, coração para, o estômago gela, e o anjo sabe o nome dele e fala, Cornélio. E ele, todo cheio de temor, diz, que é, Senhor? E o anjo diz o quê? As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho, então, sobre essa questão do testemunho diante de Deus, de que há um memorial diante de Deus, e que Deus não é um desmemoriado, e que Deus não deixa de levar em conta as coisas que nós fazemos. É um ponto muito interessante, crucial da palavra de Deus e do nosso entendimento cristão, é o fato de que nós cremos piamente de que tudo que nós fazemos, isso é levado diante de Deus. E a palavra de Deus, em vários momentos, ela chega a dizer que tem um dia reservado quando nós prestaremos contas diante de Deus de tudo quanto nós fizemos nesse corpo, ou seja, nesse tempo presente, nessa vida presente, tudo quanto nós fizermos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Alguns gemendo, outros com alegria, porque há um memorial diante de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13. Presta bastante atenção, por favor. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, está aí lá antes de Mateus. Mas eu gostaria muito que você pudesse acompanhar a leitura da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Acharam? Amém? Podemos ler? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O Senhor responde. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos.
Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e o quê? O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, meus irmãos? O que o texto está dizendo para nós aqui? Vamos lá. Vamos fazer uma interpretação aqui do texto. Qual que é a moral da história aqui? A diferença entre o que serve e o que não serve. A diferença entre o que obedece e o que não obedece. E o que estava acontecendo com o povo de Israel nesse tempo? De tanto ver a impiedade prosperar, e de não ver o juízo imediato de Deus sobre os ímpios, porque eu já ouvi tanta gente dizer, né, por que uma pessoa tão boa morre cedo? Tem tanto desgraçado aí que podia ser recolhido, né, e morrer mais cedo que os outros. Por que será? Então, de tanto ver a perversidade prosperar, de tanto contemplar a impiedade sem uma manifestação imediata do juízo de Deus, o povo de Deus começou a achar que Deus não se importava com o que acontecia aqui embaixo, e que cada um fazia o que achava que era direito, o que achava que estava certo, ou seja, cada um por si, Deus por todos. E Deus falou, não, espera aí, não é assim não. Tem um memorial diante do Senhor. O Senhor atenta e ouve. Nós, irmãos, que cremos em Deus, cremos na sua justiça, cremos no seu juízo, cremos na sua verdade perene, cremos que Ele interfere, cremos que Ele olha para atos de bondade e para atos de perversidade. Nós vivemos dias muito ruins sobre a face da terra, onde as pessoas perderam o temor. Não há mais temor de Deus. E as pessoas fazem o mal, usam de maldade, de esperteza, de dureza de coração, como se Deus não existisse. Mas Deus existe, Deus atenta, Deus ouve, Deus vê e Deus julga. O que o anjo falou para o Cornélio? As tuas orações, as tuas dádivas, os teus atos de bondade foram contados diante de Deus. Estão em memória diante de Deus. Amém, meus irmãos? Existe um Deus que nos recompensa pelo bem que nós fazemos às outras pessoas. Existe um Deus que recompensa o bem e pune todo o mal que nós praticamos. Isso é uma realidade presente. Vamos ver aqui outra passagem da Bíblia, essa questão da memória, do testemunho diante de Deus. Todo ato de maldade praticado contra um ser humano é uma ofensa a Deus.
Todo um ato de injustiça é pecado diante de Deus, irmãos. Isso tem peso espiritual, isso tem consequência espiritual, assim como todo ato de bondade que nós praticamos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso com toda a sua casa, e que era um homem de bom coração. Era um homem bom e que fazia o bem ao seu próximo. E isso foi contado diante de Deus. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por que ele está falando e não nos cansemos? E por que ele está falando não nos cansemos e se não desfalecermos? Por que ele está falando isso? Porque fazer o bem cansa, irmãos. Principalmente quando você não vê o retorno imediato. Você semeia o bem e toma porrada na orelha. Você semeia o bem e toma facada nas costas. E você semeia o bem, daqui a pouco você começa a endurecer o coração. Daqui a pouco você começa a se cansar, achando que essa lei universal de Deus não existe. Você começa a relativizar. É o que o texto está dizendo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, tempo de quem? De Deus, ceifaremos, se não desfalecermos. A palavra de Deus, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Por que nós não devemos pagar o mal com o mal? Por quê, irmãos? E por que nós devemos pagar o mal com o bem? A pessoa me fez mal, eu pago com o bem. E não pago com o mal recebido. Eu nunca pago com o mal. Mosquitinho chato esse, viu? Preste atenção, irmãos. Preste bastante atenção nisso aqui que eu vou lhes dizer. A intenção do mal não é apenas nos machucar, mas é entrar dentro do nosso coração. E quando eu pago o mal com o mal, o meu coração foi contaminado. Aí o mal venceu. Agora, quando eu pago o mal com o bem, eu estou provando que ele não entrou dentro do meu coração e que ele não me venceu.
Então é por isso que a palavra de Deus está nos ensinando, nos exortando de uma forma muito sábia, porque há Deus nos céus, há um Deus vivo, um Deus presente, um Deus justo, que julga todas as obras de maldade e de injustiça. Amém, irmãos? Agora, meus queridos irmãos, esperar o mal do ímpio, do incrédulo, do perverso, é como que uma consequência natural. Mas nós não podemos esperar o mal de um crente, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, alguém que diz que nasceu de novo, que na linguagem lá é born again, e de repente está obrando mal e praticando mal. De alguém que fala que conheceu Jesus, que foi tocado pela graça de Deus, que é um favor imerecido, que recebeu sem merecer, que merecia o inferno, mas ganhou os céus, que merecia a inimizade de Deus, mas Deus se reconciliou com ele. É impossível que parta maldade de uma vida dessa. Ou seja, meus irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Só faz isso quem crê na palavra de Deus. Amém? Só vive dessa forma quem crê piamente num Deus vivo, num Deus presente, num Deus que julga todas as maldades praticadas. Em alguns casos, a retribuição do mal praticado vem nessa vida. E, em outros casos, a retribuição da maldade praticada virá só naquele dia, quando todas as coisas forem reveladas. Mas nós sabemos e cremos que um dia a maldade ou a bondade, elas serão julgadas diante de Deus, e Deus dará a cada um segundo aquilo que tiver praticado. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós interpretamos mal a graça e nos esquecemos que tanto a graça quanto a retribuição estão presentes na palavra de Deus. Nós achamos que a graça pode tudo. Nós achamos porque estamos agora na graça de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus. Não abuse da graça. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Irmãos, quem planta corrupção, colhe corrupção. Quem planta maldade, colhe maldade. Quem planta impiedade, colhe impiedade. Quem planta justiça, colhe justiça. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Quem planta bondade, colhe bondade. Quem planta mágoa, rancor, insatisfação, murmuração, só colhe isso. Está escrito na palavra de Deus. Vou ler novamente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito. Se está escrito, é a palavra de Deus, permanece, é verdade. Deus julga, Deus vê, Deus ouve, Deus atenta. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o ponto. Muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem.
Aí ficamos como Israel. Não adianta nada. Olha o fulano lá, eu fiz tanto bem para ele, não mudou nada, continua do mesmo jeito. E parece que ele está até melhor do que eu. Aí a gente começa, como diz o Salmo 37, a invejar a impiedade. O cara fala aquelas arrogâncias, sem temor nenhum de Deus. A gente sabe que o dinheiro dele veio da maldade e da corrupção. E a gente fica admirado com as coisas que ele tem. Irmãos, que loucura é essa? É ofensa a Deus. É ofensa à justiça. É ofensa ao certo. Nós deveríamos ter um pouco, eu vou dizer assim, um pouco da sensatez e do espírito profético do João Batista. Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é pecado, isso é adultério, isso é injustiça, isso é traição, isso é pecado diante de Deus, isso é uma abominação diante de Deus. Ah, é? Pescoço fora. Mas não foi cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não foi cúmplice. Eu não carrego isso sobre mim. Você é o grande Herodes, construiu o templo, é mau, mata, faz, acontece, mas você, meu amigo, está cometendo uma injustiça. E João Batista sabia, vivia nessa certeza de que há um Deus que pesa as coisas, um Deus que contempla e que julga todas as coisas. Eu não quero estar nem no fiozinho de cabelo do grande Herodes no dia do julgamento, mas daria tudo para ser um João Batista de pescoço cortado. Porque Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Mas porque ele entendia e vivia essas verdades. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ser cúmplices com as obras das trevas. Errado é errado, certo é certo, mal é mal, injustiça é injustiça, perversidade é perversidade, maldade é maldade, irmãos, corrupção é corrupção. Nós temos que ter isso muito claro, de uma forma muito lúcida para nós, porque Deus julga essas coisas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Cornélio ceifou? Cornélio colheu? Colheu. Quando? Quando o anjo apareceu diante dele e falou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mateus 25. Naquele dia o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu estava enfermo, você foi me visitar. Eu, Senhor, nunca fui te visitar. Quando eu estava preso, você foi lá me ver na cadeia. Não, Senhor, eu nunca fui. Quando eu estava faminto, você me deu o que comer. O Senhor está enganado, Senhor, eu não mereço estar aí. Eu nunca te visitei, eu nunca te dei comida, eu nunca te socorri.
Não, quando você fez a qualquer um destes pequeninos, foi a mim que você estava fazendo. Por que nós nos esquecemos desses textos? Por que em nome da graça de Deus, nós nos esquecemos do propósito para o qual Deus nos chamou? É inconcebível, irmãos, um filho de Deus ser cheio de maldade e de injustiça. É inconcebível um filho de Deus, que se diz filho de Deus, nascido de novo, viver no pecado, na maldade, na iniquidade, na corrupção, na prostituição, na fornicação, no mundo, de uma forma desagradável a Deus. Não vos enganeis. A palavra que assim mais me dá sentido e representa o meu entendimento quando é usado aqui nesse contexto é a ilusão. Não se deixe iludir. Por essas coisas vem a justiça de Deus. Não se deixe enganar. Não viva um delírio. Porque há um Deus real, vivo, verdadeiro, e que todas essas coisas são pesadas, são contempladas e avaliadas diante da presença dele. Amém, meus irmãos? Existe um Deus que nos recompensa por todo o bem que fazemos às outras pessoas. Existe um Deus que pune toda a maldade que é praticada. Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, e Jesus chegou a dizer que até um copo d'água que nós damos tem o seu galardão diante de Deus. Jesus não está falando isso aqui para nós, né? Hoje eu estava comentando com a Márcia, que bênção para quem já tirou água da cisterna, né? Que bênção é você abrir a torneira e a água cair, né? Jesus está dizendo isso porque a água naquela região da Palestina era uma coisa muito difícil. Você tinha que ir na fonte, buscar, igual a mulher samaritana, um cântaro pesado, encher de água, trazer para casa, e de repente um folgado pede da sua água. E quando então você abria o coração e dava até um copo de água, isso tinha um valor e recompensa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vivemos num mundo, né, onde esse etnocentrismo, onde esse nacionalismo, esse ultranacionalismo que vem tomando conta do mundo, né, e a gente não abre os olhos para essas coisas, porque não diz muito respeito a nós, mas foi o ultranacionalismo, o nacionalismo exacerbado, que gerou o nazismo. O que mais me dói em relação ao nazismo é saber que as igrejas, os pastores da Alemanha apoiaram o nazismo, que estavam de mãos dadas com aquele regime. Que cegueira é essa? Estava lendo o jornal essa semana, aquele grupo de refugiados perdidos no meio do Mediterrâneo, e de repente a Cruz Vermelha e outras entidades organizacionais recolheram aqueles refugiados, tentaram levá-los para a Itália, e a Itália, aqui não. Tentaram levar para a França, aqui não. Até que a Espanha os acolheu. Nós estamos assistindo agora as políticas do Trump, né? E que está comovendo o mundo inteiro a separação dos pais e dos filhos. O país tem o direito, né, de fazer as suas políticas imigratórias, a gente não questiona isso. Faz parte, né, desse
direito que a gente imagina. Agora, irmãos, tem limites. Né? Em nome de uma lei, de uma proteção, você chegar ao ponto de separar. Vocês viram lá no jornal as crianças chorando? Bebê de 9 meses. Então, não vamos entrar... Perdão, Bruno? Então, nós não vamos entrar no mérito, né, da política, das decisões, etc. e tal, mas eu acho que nós devemos pensar no mérito da bondade, da maldade, da justiça e da injustiça. Eu pessoalmente acho que não é justo uma nação que tem 5% da população mundial consumir quase 30%, 40% de tudo que é produzido no mundo, enquanto outros passam fome. Então, nós vivemos num mundo de injustiça. Nós vivemos num mundo de iniquidade. E quem governa o mundo não pode ser Mamon. Quem governa o mundo não pode ser a economia. Quem governa o mundo para nós tem que ser o Senhor. Venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, a tua bondade. Não é? Mas é fácil a gente pensar nisso macro. Mas vamos pensar nisso a nível pessoal e individual. Quem era Cornélio, irmãos? Se você pensar, ele não era o chefe da corte, ele não era o chefe da legião, ele não era um príncipe, ele não era um governador. Na linguagem militar aqui hoje, o Cornélio seria o quê, mas um comandante de 100? Um suboficial, um sargento. Não era um oficial, não era um tenente, não era um coronel, não era um major, não era um brigadeiro. Na escala hierárquica, até do militarismo, eu estava cá embaixo. Mas o Senhor está enxergando esse homem. Amém? O Senhor enxerga. O Senhor vê individualmente. O Senhor sabe dos nossos atos de bondade ou dos nossos atos de bondade. Abra sua Bíblia novamente em Atos, capítulo 10. Eu queria que você gravasse muito essa expressão. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Encontraram? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha, piedoso e temente a Deus. O que é uma pessoa piedosa, irmãos? Exatamente, uma pessoa pia, misericordiosa e que tem atos de bondade. Pastor, quando a gente lê aqui que ele era piedoso, temente a Deus, fazia orações, esmolas de contínuo e orava a Deus, não dá a impressão que ele era. Só era a questão a circuncisão? Isso, a Cida está perguntando como é que pode, né, com um coração tão bom, que fazia orações, que conhecia Deus, né, temente a Deus, mas precisava ainda de Jesus na vida dele. O anjo não prega o evangelho para Cornélio. O anjo manda Cornélio chamar Pedro para Pedro vir pregar-lhe o evangelho. Então a gente entende e compreende mais uma vez que atos de bondade, eles contam diante de Deus
Eles têm recompensa diante de Deus, mas eles não garantem a salvação. Oi? Não tinha o Espírito Santo. Exato, não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus e não conhecia a salvação como nós conhecemos. Agora, a gente não sabe, e não é da nossa competência, mensurar o quanto essa piedade, esses atos de bondade, esses atos de misericórdia comoveram o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer, um homem como esse não pode ir para o inferno. Ele tem que ouvir o Evangelho de Jesus para poder, né? Então tem essas dimensões. O temente a Deus, você tinha duas categorias de gentios em relação à religião judaica. Você tinha o prosélito, que era o que se convertia ao judaísmo e se permitia circuncidar. E tinha o temente a Deus, que era aquele que temia a Deus, que participava da sinagoga, que adotava o comportamento ético-moral dos judeus, mas que não se permitia circuncidar. E a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Né? Silvio? Perfeitamente. O não abusar da graça é quando nós achamos que por estar em Jesus, e graças a Deus por isso, nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. A Bíblia fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma série de promessas e segurança da parte da palavra de Deus para aqueles que estão em Jesus. Em Jesus, conquistado por Jesus, por favor de Jesus, por misericórdia de Jesus. Mas essa graça, quanto mais entendida, quanto mais compreendida, mais gracioso, mais bondoso, mais misericordioso me faz ser. Amém? Eu amo, né, o projeto de Deus, o Evangelho, a vida cristã. E que beleza é quando você vê um crente em Jesus que o testemunho dele fala mais alto do que as palavras. Quando a vida dele de piedade, de bondade, levam as pessoas a perguntar, tem alguma coisa diferente na sua vida? O que é isso na sua vida? Por que você age assim? Por causa de Jesus, por causa da graça de Deus que me alcançou. Amém? Vamos orar? Italiano. Uhum. Isso. É porque... Isso. É isso. O Cornélio, ele é um italiano, um gentio, que vindo para Palestina, teve contato com a religião judaica, que é monoteísta. Então, ele aproximou-se do judaísmo, conheceu o Deus de Israel, ele é um temente a Deus, ele não circuncidou, ele não é um prosélito, mas ele é um temente a Deus. Então, ele se converteu ao judaísmo, né? Ele é um convertido ao judaísmo. Ele adotou o Deus de Israel como seu Deus. Ele deixou aquelas miríades de deuses do Império Romano, passou a ser monoteísta, né, servir ao Deus de Israel, mas lhe faltava, como a todo judeu, a nova aliança, a aliança com Jesus. Né? Amém?
Vamos orar? Que tipo de crente você é? Que tipo de crente que eu sou? O que está lá no memorial de Deus a meu respeito? O que está na presença do Senhor a meu respeito? Valores culturais, nacionais, ou valores da graça de Deus, do reino de Deus, do favor de Deus? O mundo está se deteriorando. Isso é uma realidade que não precisa muita capacidade de análise para entender isso. E o mundo se deteriora cada vez mais rápido, porque não tem sal para salgar e porque não tem luz para iluminar. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, porque a luz, meus irmãos, precisa brilhar nas trevas, porque o sal precisa salgar.